Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes, você está no CAB, curso de atualização bíblica. Olha, não sai não. Hoje eu vou estar falando sobre os anos finais da vida do apóstolo Paulo. Nós estamos dando continuidade à história de Paulo e aí estamos falando sobre esses anos finais. Vai ser muito bom. Se você também quer saber um pouco mais sobre o livro de Atos, eu tenho uma playlist aqui. Se você quer saber também sobre Romanos, também nós temos a playlist no curso de atualização bíblica, o CAB. Então você pode participar, você pode comentar, você pode se inscrever no canal e até participar do curso de atualização bíblica, enviando o número do seu WhatsApp, que eu mando prova para você fazer um testezinho de conhecimento, tá bom? É de graça, tudo de graça, é claro, né? Você conecta aí, só se inscreve no canal, dá um joinha se gostar. Vamos lá! Capítulo 27 é o capítulo do naufrágio. Que medo! Mas se você perceber, o 26 termina assim, ó. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Quero dizer para você que bem podia ser assim, podia ser assado, a gente fica assim na nossa vida também, né? Mas Paulo sabia que ia para Roma. Ele não sabia que ia preso. Ele não sabia que ia passar por um naufrágio terrível, que seria picado por uma cobra, mas ele sabia que ia chegar a Roma, porque Deus falou que o testemunho que ele estava dando em Jerusalém e também em Cesareia, ele ia dar em Roma. Olha como começa a sua viagem. Paulo já começa sendo respeitado pelo centurião Júlio. Ele tratava Paulo com humanidade, assim diz Lucas, e de que Paulo fosse atendido pelas pessoas. Os amigos de Paulo poderiam ver Paulo, conversar com Paulo em suas paradas. E aí ele cita os lugares onde passou. Mas no versículo 6, diz assim, olha: achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Ou seja, eles mudam então de navio. E aí continuam navegando, continuam indo. Mas a partir do versículo 9 começam os problemas. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Esse dia do jejum está com letra maiúscula, porque os judeus tinham um dia específico para o jejum. Mas Paulo já alerta da dificuldade. Mas o que acontece? O camarada, o centurião, que agora vai à frente para saber o que era. Você está num lugar, você está no avião, começa um burburinho ali, daqueles que trabalham, da aeromoça, das pessoas. Você está num navio e começa também, o pessoal diz: o negócio está feio lá na frente, será que vai dar? Meu Deus, tu fica. Paulo se envolve naquilo. E ele então chama a atenção das pessoas. Ele achava melhor ter parado ali e esperado. Mas o texto vai dizer que o centurião preferiu ouvir outras pessoas. A maioria até queria dar uma parada, só ficou com medo, né? Mas como tinha tempo, como ele estava guardando alguns presos, o texto não diz que era só Paulo, tinham outros presos, e agora já estão no segundo navio, e nessa embarcação tem 276 pessoas. Bem, versículo 9 diz que eles gastaram muito tempo ali. Naquela época não havia bússola, não tinha mapa marítimo como de hoje. E aí o centurião preferiu ouvir o mestre do navio e o piloto, assim eles chamam, o piloto. E começou a tempestade. No versículo 14, Lucas faz um destaque ao tufão, ao vento, e tem até um nome. Olha só: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. O que acontece aqui é que o navio fica à deriva no mar, tempestade violenta. Então eles já conheciam até esse tufão, já tinha até nome, e aí foi arrastando, não tinha como,
Se eles seguram, se destrói, deixa eu levar. E eu dei uma olhadinha no mapa, uma olhadinha rápida, vou botar para você aí, olha esse mapa aí. O cálculo de distância dá em torno de 800 a 900 quilômetros mar. Então, passam vários dias e eles ficam em desespero. Ou seja, já era. Não podia resistir o vento e a coisa vai. Aí no versículo 18, ele destaca o seguinte, ó: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E começaram então a tirar as coisas do navio. Aliviar o navio é começar a tirar as coisas do navio. Foram jogando fora, porque não havia esperança, diz no versículo 20. Mas no versículo 22, Paulo, inspirado por Deus, diz assim, ó: ninguém vai se perder, só o navio. Olha que o navio vai perder mesmo, vai destruir. As pessoas vão sair vão na madeira, segurando nas madeiras do navio, nas tábuas soltas para se salvar. Então o apóstolo Paulo está vivendo uma situação complicada, difícil, mas está tranquilo porque Deus está no controle da situação. O mestre agora passa a ser Paulo, porque as pessoas ficam desesperadas. E ele fala que não teria problema. Lucas destaca que tem 276 pessoas na embarcação. Mas aí vem uma situação complicada no versículo 42. A gente percebe que Lucas já destaca como Paulo vinha sendo tratado pelo centurião. Desde o início. O centurião Júlio tratava Paulo muito bem, permitindo que as pessoas vissem, conversassem com ele. No 42 diz assim, ó: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Aí entra o centurião, não permite que seja feito isso. Lucas diz assim, ó: querendo salvar a Paulo, impediu de fazer isso. Ou seja, o centurião não permitiu. Deus tinha colocado no coração dele: esse cara tem que chegar vivo a Roma. E a situação não foi fácil, mas aí conseguiram se salvar. O texto do 44 diz: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Chegam a um lugar, uma ilha chamada Malta, uma pequena ilha chamada Malta. E aí já começa o capítulo 28. Então eles chegam nessa ilha. Lucas vai destacar que lá moravam bárbaros. Não quer dizer que sejam pessoas sem cultura, sem conhecimento, não. A ideia de bárbaro aqui é porque eles não eram gregos. Não tinham, então eram chamados de bárbaros. Mas eles receberam muito bem, todos eles. E aí você vai pensar assim: Paulo ficou na dele quietinho, arrumaram um cobertor para ele lá e ele, como acontece nos salvamentos. Não. Paulo foi bem recebido, olhou: o que eu posso fazer? Uma pessoa que é ativa, que veio para servir, pensa sempre, ele devia ser cuidado ali, mas ele está pensando em alguma coisa. E aí estava frio, lama, inverno. É bom, não destaquei isso anteriormente, mas o período ali é de outono para inverno. E a situação é feia naquele tempo, é complicado. Eles iriam chegar logo, mas não deu tempo. O Euraquilão pegou eles no meio do caminho. E aí, eles estão com frio ali, lama, frio, e fazem uma fogueira. E Paulo pensa: vou ajudar, vai procurar graveto também. Só que no meio do graveto tinha uma víbora que prende no seu braço. Paulo então pega a víbora e ela não soltou, ele bota ela no fogo. Ela sai. Os homens olham primeiro para Paulo, vê com a víbora e falam assim: esse cara deve ser um assassino terrível, porque não morreu lá por causa do navio, mas agora a justiça veio. Só que depois, quando a víbora sai dele, eles ficam olhando, vê que ele não ficou tonto, não caiu, não aconteceu nada. Aí de assassino ele vira um semideus. E é assim que vai desenrolar a história. O que Lucas destaca é que ele fala muito rápido no final, que vão ficar 3 meses lá, mas ainda nesse período o pai
de um homem muito importante da ilha, Públio, né? Esse homem que hospeda Paulo, o pai dele está doente e é curado. E depois outras pessoas da ilha também são curados. Chega um navio alexandrino, eles embarcam, depois desses 3 meses, e continua a história. Lucas destaca os lugares por onde passaram, agora, graças a Deus, já tinha acalmado. A história está registrada para a gente. Hoje eu não estou trazendo uma mensagem, estou narrando o episódio aqui para você tentar entrar dentro dele. Mas dá uma pregação maravilhosa esse texto, e você aí pode preparar uma mensagem sobre isso, muito interessante. Tem muitos pontos importantes que dá até vontade de falar, mas aqui nós estamos, nosso estudo é bíblico, curso de atualização bíblica, para a gente poder entender só o que está acontecendo ali. Você vai julgar, você vai pensar, você vai colocar o seu comentário em cima. A continuação da viagem é para chegar até Roma. A partir do versículo 16 do capítulo 28, assim, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E o texto termina assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Acabou. Lucas parou ali. E aí a gente sabe que Paulo escreve a carta a Filemão, Timóteo, 1ª e 2ª, Tito, e a gente sabe que Paulo vai escrever outras cartas. Mas como foi a sua morte? Como acabou a história de Paulo? Bem, o livrinho que eu estou lendo, tem outros, né? Está saindo ao contrário para você, por isso eu vou ler para você. Épocas na vida de Paulo. Só mostrar a foto para você, ó. Épocas na vida de Paulo, A.T. Robertson. É da antiga e extinta Juerp. Tá bom? Então é um livro bem antigo. Ele tem uma teoria, que não é só dele. Outras pessoas também têm essa mesma teoria. Não é nessa prisão que Paulo morre, não é dessa vez que Paulo morre. Você lendo a carta a Timóteo, você percebe que o que Paulo fala em 2 Timóteo é diferente do que o que ele está vivendo aqui. Parece que é uma outra prisão. Então Paulo é outra coisa. Quando ele vai escrever para Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 25, ele dá a ideia de que seria solto. Pode ser essa primeira parte. A gente sabe que Paulo queria Roma, mas para usar Roma como trampolim para chegar à Espanha. E isso ele escreveu bem antes. A carta aos Romanos ele escreveu antes, quando estava na Caia, na Grécia, tá certo? Que era Éfeso. Então, quando ele estava em Éfeso, ele escreve a carta aos Romanos, já queria fazer isso. Então, já estava no coração dele o que ia acontecer. Então, ele está em Roma, mas ele querendo ir à Espanha. Então, alguns teóricos colocam o seguinte: ele consegue ir. Então, daqui, mesmo com a acusação de Nero, lançando a culpa lançando a culpa nos cristãos, né, do incêndio em Roma, Paulo vai se livrar dessa situação. Vai sair, vai fazer muitas coisas e vai voltar. Por isso a data fica diferente. Bem, uns colocam Paulo morreu em 64, Robertson coloca 67, porque depois ele ainda viveu algumas coisas e voltou. E aí não vai ter jeito dessa segunda vez quando ele for preso. Ele escreve a Timóteo, escreve a Tito. E eu queria destacar alguns comentários breves. Ele coloca, diz assim, em 67 depois de Cristo, retorna a Roma. Então, a comunidade que foi arrasada e perseguida por aqueles que seguiam a Nero, né? Seguiam Nero, agora
Paulo tenta recuperar esse pessoal todo, segundo essa teoria. Ele foi preso e acusado de chefiar a seita cristã. Neste segundo cativeiro, sua situação ficou complicada, porque havia essa acusação ainda dos cristãos terem incendiado Roma. E ele foi preso como malfeitor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, ele diz isso, ele foi visto como malfeitor. Alguns biógrafos de Paulo colocam que ele, a maioria, que ele morreu decapitado fora dos muros de Roma. E que foi sepultado num espaço, num túmulo emprestado por uma mulher chamada Luciana. Algumas pessoas destacam isso. A igreja romana tem um templo, né? Uma igreja desse possível local. E é mesmo destacado por alguns como bem provável ter sido nesse lugar. Então Paulo é julgado e sofre. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17, Bíblia nova aqui, beleza? 4, 16 e 17 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força. O que ele quer dizer é o seguinte: ele conseguiu passar, e achou também que poderia passar nessa segunda. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só que a salvação que ele fala da segunda já é outra. E você lembra do que ele fala? 2 Timóteo 4, 6 a 8. Combati o bom combate. 7. Completei a carreira e guardei a fé. Paulo prevê o seu martírio. E assim termina a história do homem de Deus, desse homem maravilhoso. Mas a história continua, e a gente está falando dele aqui. E vai continuar, porque nós vamos estar falando dele em Corinto. Beleza? Esse homem que fez tudo isso ainda sofre algumas coisas em Corinto. Desrespeito, mole não. Essa é a vida do homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco. Vamos estudar Corinto semana que vem? Graça e paz.